aqui. Eu não sou tão experiente quanto o Elias aqui, né, na parte de abertura e ser o mestre de cerimônias. A mocidade é mais fácil de dirigir, abrir a reunião e fechá-la. Mas deixa eu explicar um pouco para vocês que estão vindo talvez pela primeira vez aqui, como que vai funcionar um pouco da nosso papo aqui hoje, né? A gente vai ter uma prece de abertura, a oração que vai fazer a minha irmã. Depois, cerca de 45 minutos, eu vou dividir um pouco metade falando da trajetória da Merula e os ensinamentos que ela nos deixa, e a outra metade falando de fato aqui da morte na visão espírita, né? O que o espiritismo diz que acontece depois que a gente passa, né, por esse evento que todos nós vamos passar e que ao mesmo tempo que é a maior certeza que a gente tem na vida, causa tantas incertezas. Então, passando aqui para a Dina, eu enrolei bem, e aí no final meu pai vai fazer a nossa prece de encerramento e vai fechar a reunião. Boa noite, gente. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Acho que vai ser muito especial. Minha mãe adorava as palestras do Dani. Ele é um professor nato, então espero que vocês gostem. Eu escolhi uma prece para fazer hoje, uma das preces favoritas da minha mãe, a prece de Cáritas. Vou ler aqui para vocês. Vamos se concentrar, fechar os nossos olhos e se conectar com Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha de vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudais com o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho de onde se reflete a vossa divina imagem. Que assim seja. Olá a todos. Obrigado, Dina, pela prece. Pouco antes da minha mãe falecer, eu estava, né, como a Dina citou, ela sempre gostou de me ouvir, seja nos evangelhos, seja nas palestras que ela teve a oportunidade de me assistir. E um pouco antes a gente estava discutindo, né, se fazia sentido eu criar um canal do YouTube para colocar algumas palestras, alguns papos, principalmente para quem está começando na doutrina e para quem quer conhecer. São questões que às vezes amigos conversam, poxa, como explicar isso, aquilo. E eu sempre procrastinei isso um pouquinho, né? Só que agora, acho que o Carlos está gravando essa apresentação, vai ser o marco zero do meu canal, depois vai ficar no YouTube, não está sendo transmitido simultâneo, mas a minha ideia é ter a disciplina para fazer essas gravações, e aí fica o convite para todos vocês poderem assistir não só esse encontro, mas os demais que estão por vir.
qual que é um pouco do objetivo nosso hoje nessa noite? Nós vamos primeiro relembrar um pouco da história da Merula, né? Um pouco da trajetória que ela teve. Em seguida, ao longo disso, vamos falar um pouco dos principais ensinamentos que ela nos deixou, ou pelo menos eu como filho sinto esses aprendizados muito fortes. E finalmente, a gente vai discutir um pouco da visão espírita sobre a morte, né, que é o fato que ela passou na semana passada, né, está completando uma semana. Então, vamos nessa. Primeiro eu queria trazer um trecho que está na introdução do livro Obreiros de Vida Eterna, no prefácio, que diz o seguinte: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram as civilizações e refundiram os povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Então a gente vê que, apesar da ciência ter se desenvolvido tanto ao longo desses séculos, o enigma, vamos assim dizer, da morte, o que acontece depois, né, da nossa passagem, segue sem muitas respostas, né? E não é a faculdade, não é onde a gente tem o diploma, o mestrado, o doutorado, que nos esclarece nesse sentido. E aí surgem uma série de filosofias, doutrinas, religiões, para buscar trazer algum tipo de explicação para essas perguntas seculares que a gente busca resolver aqui hoje juntos. Então, a história da minha mãe começa em 1966. Ela nasceu aqui no Brasil, filha de pais gregos. Inclusive, meu avô está aqui, o pai dela. Então, meus avós se conhecem na Grécia, vêm para o Brasil e minha mãe nasce em 1966. Em pouco tempo, a euforia de ter recebido uma criança vai dando lugar a uma certa apreensão, a uma certa tensão de por que essa criança não se desenvolve, por que essa criança é tão pálida, não tem apetite. E aí, uma série de exames são feitos e, em 1969, quando minha mãe tinha 3 anos, numas férias na Grécia, descobre-se o diagnóstico, talassemia major. Talassemia major é uma condição genética grave, que não tinha muita informação na época, mas basicamente o que acontece é que os glóbulos vermelhos eles são produzidos pela medula deformados. Então, significava para minha mãe que ela dali em diante ia depender de transfusões de sangue para poder se manter viva, né? E o prognóstico foi bem pessimista, né? Foi para os meus avós na época que a minha mãe não ia passar dos 5 anos, então a sugestão foi não se apegar a ela, né? Ela já tinha um irmão mais novo que tinha 11 meses, a sugestão foi testar o filho, porque ele tinha 25% de chance de ter a condição, e abortar o bebê que estava a caminho. Minha avó estava grávida de 3 meses, e aí essa foi a recomendação. Mas meus avós não seguiram essa recomendação, deixaram para chorar só no enterro. E aqui tem o primeiro ensinamento, que eu acho que é super importante, que minha mãe deixa para a gente. Ela sempre disse que 10% da vida é o que nos acontece, e os outros 90% é como a gente reage com o que nos acontece. Significando que todo mundo vai ter desafios, todo mundo vai ter dificuldades, todo mundo vai passar por momentos difíceis, seja por uma condição de enfermidade, como foi o caso da minha mãe, seja uma perda, ou algum tipo de desafio, né? Todos nós temos. O importante é como você reage a isso, né? E naquele momento a reação dos meus avós foi manter a minha mãe em tratamento e manter os irmãos dela, meus tios Michel e Aques, que não tiveram a doença, então que são saudáveis. Em 1972, eles se mudam para a Grécia, né? A família fica morando na Grécia de 72 a 1980. Afinal, por ser uma condição genética mais comum na região do Mediterrâneo, lá tinha um tratamento melhor. Então, em busca desse tratamento um pouco melhor, eles vão lá. Mas nada demais, a transfusão de sangue ainda estava nos seus primórdios, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, quando iniciou-se os procedimentos de transfusão. Então, naquela época, as transfusões eram feitas em garrafas de vidro, né? O sangue ficava em garrafa de vidro, que depois eram lavadas e reutilizadas. As agulhas também eram reutilizadas e afiadas de vez em quando, depois de alguns usos. E o sangue era pouco testado, né?
ser retirado de um paciente e levado para outro. Então, muita gente se contaminava com vírus, bactérias que tinha dentro do sangue e que não via. E aí, minha mãe, graças a Deus, não teve essa contaminação, mas muitos pacientes, colegas dela, amigos, acabaram tendo esse problema. O segundo ensinamento, e acho que isso enraizou bastante desde a época da família grega, é ter fé, porque Deus está no comando. Né? E aí a questão é que não cai uma folha de uma árvore, senão pela vontade de Deus. E minha mãe sempre teve isso muito forte. E muitos milagres aconteceram, né, na vida dela e na vida também dos meus avós, que embasavam um pouco essa questão e esses valores que ela carregava desde a época da família grega. O ensinamento número 3, né, conforme a minha mãe foi crescendo e ficando mais velha, é não deixar para amanhã aquilo que a gente podia fazer hoje. Digamos assim, minha mãe sempre disse, em nenhum momento da minha vida eu tive mais do que 5 anos de perspectiva de vida na minha frente. Desde o momento que eu tive diagnóstico, não tive mais do que esse período. Isso deu para ela um senso de urgência muito forte. Ela precisava realizar os projetos, ela precisava realizar os sonhos. Isso precisava ser feito rapidamente. Tá? Então, ela teve uma juventude bastante ativa, ela chegou a vender roupas na escola, tinha uma agência de viagens e, aos 18 anos, ela inicia a busca por um marido. Afinal, ela tinha o sonho de ter filhos, ela tinha o sonho de deixar netos para os avós, né, para os pais dela, dado que a expectativa de vida não era tão grande. E, de fato, ela encontra o meu pai, em 1991, eles se casam, né? Minha mãe pediu meu pai em casamento, também aí, dado o senso de urgência. Depois de 4 anos de namoro, ele não escapou, casou em 1991 com a minha mãe. E esse é um pouco do senso de urgência que ela tinha, né, de tomar as decisões da melhor forma possível, o quanto antes, mas sempre também com bastante, né, sempre muito focado no alvo. E às vezes nós, né, que às vezes temos saúde, quantos de nós não procrastinam às vezes o sonho para quando tiver mais tempo, quando tiver mais dinheiro, num futuro que às vezes não chega, né? E a vida passa muito rápido. E acho que minha mãe conseguiu, com esse senso de urgência, realizar boa parte do que ela queria. Mas uma vez que ela casa, ela quer agora ter filhos. E não tinha muitos pacientes com filhos, né? Mas o fato de ter alguns já era um motivo para ela sonhar, acreditar que isso era possível. E mesmo ela já ouvindo de alguns médicos que não era possível ter filhos com a condição dela, o fato de ter pacientes com casos de sucesso deu força para ela e aqui, em 1993, nasce o primeiro filho, que sou eu, aí, Daniel. E minha mãe foi, de fato, uma das primeiras pacientes de talassemia a ter filhos. No Brasil, a primeira paciente de talassemia com filhos, né? Talassemia que ela tem. E aí, a mim se sucedeu aqui a Dina e o Roberto, então são 3 filhos. E aqui a gente também pousa no ensinamento número 4, que a força de vontade é capaz de superar qualquer obstáculo. Né? Então, os obstáculos vão aparecer. Né? Aqui é uma forma poética de falar, a fé transporta montanhas. Né? As montanhas são o quê? As dificuldades, os desafios que a gente tem na vida. E a força de vontade é o que tira a gente da inércia e faz a gente fazer algo. Né? Tira a gente do nosso ócio, do nosso estado parado. Né? E minha mãe, ela sempre teve isso de buscar cada vez mais fazer algo que ela queria. Muito bem. Mais tarde, esse mesmo ensinamento veio para o slogan, né, da Brale, que é o 100% de esforço onde houver 1% de chance. Aqui 1% de chance é os desafios, a dificuldade, e o 100% de esforço é a vontade. Né? Traduzida aqui em esforço, você tendo vontade, você se esforça para conseguir atingir aquilo que você almeja. Muito bem, então como que ela se envolveu no trabalho social e na causa social? Ela já tinha naquela época recebido muitas bênçãos, né? Muitas bolsas de sangue que doadores anônimos, né, deram um pouco de si para ela se manter viva. Acho que ao longo da vida foram mais de 4.000 bolsas de sangue que ela tomou, então 4.000 doadores, né, que pararam o que estavam fazendo no dia para mantê-la viva. Né?
E ela tinha tido os filhos, ela tinha muita gratidão diante de todas as coisas que tinham acontecido na vida dela. E ela tinha essa vontade, ela estava aberta a retribuir um pouco para o mundo, a retribuir um pouco para os outros, tantas dádivas e bênçãos que ela tinha recebido. Em 1981 foi fundada a Abrasta, que é a Associação Brasileira de Talassemia, que é a doença que ela conviveu. Em 1999, a Abrasta estava passando por uma situação financeira difícil e chamou a Merula, né, como paciente, para ajudar, e essa ajuda era se tornar a presidente, né, da Abrasta para poder realmente ajudar a tocar o negócio. E minha mãe não hesitou, ela topou o desafio, e os desafios eram inúmeros, né? Naquela época, os tratamentos no Brasil de talassemia eram muito defasados versus o resto do mundo. Os dados também eram muito limitados, não se sabiam quem eram os pacientes, quem eram os médicos, não tinha essa lista, né? E dos que tinham, os pacientes tinham uma idade muito baixa, né? Os pacientes não estavam atingindo a fase adulta. Então, ela, dentro da sua força de vontade, uma das primeiras coisas que ela faz, ela pega um voo e vai para Brasília, sem nenhuma reunião marcada, mas com o objetivo de fazer um convite para o ministro da Saúde. E ela, de fato, consegue entrar no gabinete do ministro, conversar com o ministro, e esse convite é de mudar a história da talassemia no Brasil. E aí, ela sai do ministério com uma lista de todos os centros, hemocentros no Brasil, né, e qual é o contato, para poder ligar um a um, perguntando se tinha algum paciente de talassemia, quem eram os pacientes, quem eram os médicos. E 6 meses depois, estava organizando um primeiro congresso internacional de talassemia aqui em Campinas, reunindo pacientes, familiares, médicos, representantes do governo, né? E foi muito bonito isso, porque muitos pacientes, eles estavam lá num lugarzinho isolado, eles nem sabiam que tinham outros pacientes de talassemia. E ao se encontrar com outros pacientes, e ainda mais uma paciente, que era minha mãe, que já estava adulta, com filhos, dava uma esperança muito grande para esses pacientes. E uma esperança maior ainda para os pais desses pacientes. Então, uma das principais conquistas aqui, né, em 2 anos, fechou-se uma lacuna de saúde no Brasil de 20 anos, e ela começou a identificar que as necessidades que os pacientes de talassemia tinham, que eles estavam endereçando com a Abrasta, eram similares a que outros pacientes que frequentavam os mesmos hemocentros, que estavam tratando outras doenças do sangue, como o linfoma, a leucemia, eram demandas similares. A dificuldade de conseguir o diagnóstico, né, dificuldade de ir atrás do tratamento, de informações. E essa visão do paciente que ela tinha permitiu, em 2002, ou seja, 20 anos atrás, a fundar a ABRALHE, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, para expandir ainda mais o seu impacto. E essa visão que ela tinha de paciente era muito importante, porque às vezes um médico, ele olha para o paciente e o sucesso para o médico é o paciente estar vivo. E minha mãe tinha um olhar que não, o paciente não é o sucesso ele estar vivo, o paciente ele tem que ir atrás dos sonhos dele. Se ele quiser ter filhos, o sucesso é ele ter filhos, o sucesso é ele conseguir trabalhar e estar posicionado no mercado de trabalho, o sucesso é ele ter um bom convívio com aqueles que estão ao seu redor, uma boa compreensão do que está acontecendo com ele e não simplesmente estar vivo. E é muito isso que a ABRALHE desde então faz e até hoje se dedica a fazer. Mas vamos em frente. Aqui, ensinamentos número 5 e número 6, que são muito juntos, que são o seguinte. O 5 é que é melhor poder ajudar do que precisar de ajuda. Ajudar é um privilégio. Minha mãe se sentia muito feliz em ajudar. E quem não? Né? Eu acho que é um pouco da lei do progresso. Tudo que a gente faz em favor da lei do progresso, como que nos traz um bem-estar, nos traz uma alegria, né? Então, se a gente ajuda alguém, a gente se sente bem por ter feito isso. A gente se sente feliz. É a lei de Deus dentro de nós. Agora, tudo que a gente faz contrário à lei do progresso nos gera mal-estar, arrependimento, um peso. Então, minha mãe tinha esse privilégio de poder ajudar e se sentia muito feliz por isso. E o 6º ensinamento é que quem ama o seu trabalho não precisa trabalhar. Ou seja, aquele que realmente se dedica ao que gosta, ao que faz sentido, não vai precisar trabalhar nenhum dia da vida, porque é aquilo que gosta. E minha mãe amava, assim, muito o trabalho dela.
a ponto de muitas internações, né, que a gente passou com ela no hospital, ela pegava o computador para falar dos projetinhos, né, para falar, ela estava sempre pensando o que mais ela poderia fazer, como ela poderia expandir, como ela poderia ajudar mais gente. Até na parte financeira, se a instituição arrecadava um pouco mais, falava, vamos ajudar mais gente. Aí vinha o Fábio, né, que cuida da parte financeira, e fala, não, mas Merula, a gente tem que, né, guardar os recursos para a sustentabilidade futura. E aí sempre foi um joguete deles dois, né, o que vai fazer com os recursos. E sempre caía num bom meio termo, né, mas minha mãe sempre queria ajudar a impactar cada vez mais as pessoas. Nunca foi meio termo, sempre foi o lado dela. O lado dela prevaleceu. Meio termo com a Merula não tinha. O Fábio está dizendo aqui que o meio termo não era o caso, né? Era mais o lado dela. Vamos saber os bastidores, as versões. Muito bem. Ensinamento número 7. Cuide da sua saúde e as escolhas do seu tratamento. O que ela quer dizer com isso? Então, primeiro, cuidar da saúde. Minha mãe tinha uma agenda de saúde muito complexa, né? Com todas as complicações que ela tinha, o tempo que ela se dedicava à fisioterapia, à yoga, né? As atividades de drenagem que ela precisava passar para poder estar bem, principalmente agora nos últimos meses, era muito intensa. Então, mas ela tinha uma disciplina muito grande. Então, ela tinha que dedicar várias horas, eu penando para ir 2 vezes por semana na academia, e ela todos os dias cuidando da saúde dela. E é um ensinamento que ela deixa, porque ela fala, você como paciente tem que se sentir, ver o que te faz bem e cooperar com o seu tratamento. Então, se você está comendo algo que não te faz mal, opa, é um alerta do corpo. Se você faz algo que te dá um bem-estar, opa, é algo que o corpo, né, quer mais. E ela era bem próximo dos médicos aqui, ó, o Dr. Nelson, que está nos prestigiando aqui também, que foi médico desde que ele é residente, acompanha a Merula, acho que teve muito carinho recíproco entre eles dois, grande amigo. Então, Merulinha sempre ali debatendo com o doutor para ver quais eram as possibilidades, como ela estava se sentindo em relação aos tratamentos que eram propostos e testados. Então, ela sempre fala isso para os pacientes, né? Não se contente apenas com o que é dito, mas também sinta o que você está sentindo para poder participar do seu tratamento, seja cooperando, seja fazendo ajuste de percurso. Muito bem. Ensinamento número 8. Por mais dolorosas que sejam nossas provas, sempre poderia ser pior. Então, ela sempre falou isso, né? Inúmeras internações que ela teve, ela sempre olhava e falava, que bênção ter minha família ao meu lado, que bênção poder ter um dos melhores hospitais para me tratar, né? Ela se sentia privilegiada. E se você falasse para Merula, e muita gente falava, Merula, você com todas essas doenças consegue fazer tanto impacto, imagina se você não tivesse nada disso, se você fosse saudável. O que você faria? E ela respondia nada. Ela respondia nada porque é a doença que trouxe esse senso de urgência para ela e que trouxe essa consciência sobre o paciente, de colocar o paciente no centro dos olhares e que permitiu ela trazer todo esse impacto na área de saúde que ela começou a fazer. Então a gente sempre pensa, a gente vai ter os obstáculos no caminho, a gente deveria pensar, né? Qual que é o propósito disso? O que isso está querendo nos ensinar? E o que eu posso fazer aqui do limão uma limonada? Afinal, Deus não dá uma cruz para nós maior do que aquela que a gente consegue suportar. E se as dores vêm ao nosso caminho, é porque a gente precisa daquilo para sair da inércia. Quer ver? Vamos pensar no oposto. Vamos pensar num cenário onde todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem saúde, todo mundo tem tudo. Alguém ia trabalhar? Não, eu tenho tudo, não preciso de nada para trabalhar. Alguém ia ajudar o outro? Não, o outro não precisa de ajuda, ele também tem tudo, né? Então, a tendência ia ser cada um se conservar no individualismo e se conservar na inércia do ócio. A partir do momento que vem os desafios, as dificuldades, isso nos faz nos ajudar uns aos outros e nos faz também trabalhar e nos coloca em movimento. Obviamente a gente não deve buscar dor, a gente não deve ir atrás disso, mas quando ela se erguer ao nosso caminho, a gente deve olhar, opa, o que isso quer nos ensinar? O que eu quero aprender com isso aqui? E no caso da minha mãe, ela aprendeu como é ser paciente e o que fazer para melhorar a vida dos pacientes.
Ensinamento número 9. Quanto mais mentalizarmos coisas boas, mais elas são atraídas para nós. Ela era de um otimismo impressionante. Até me incomodava um pouco do otimismo. Ela falava, vai dar certo. Via, mas mãe, ela, vai dar certo, vai dar certo. E dá certo no fim, né? Acho que de um jeito ou de outro, a gente se ajusta para dar certo. E nisso ela se divertiu muito, né? Então ela conseguiu fazer viagens, ela gostava muito da praia, até porque ela respirava melhor o ar lá. Ela gostava muito de cozinhar, inclusive uma das coisas que ela nos deixa é o tempero dela, o Merula Mix, que quem não teve a honra de provar depois, dá uma olhadinha no site da Brale para poder encomendar, que é muito saboroso. Então, ela fez tudo que ela tinha prazer em fazer também. Então, tem o momento do trabalho, tem também o momento do lazer. Mas o otimismo, sempre muito importante. Então, além dos grandes ensinamentos, ela deixa para nós, né, o livro dela, que é uma autobiografia que ela fez, da Coragem Está no Sangue, e o Merula Mix. Além de muitas outras coisas que eu não estou colocando aqui. Os ensinamentos, né? Tem mais um aqui. Foi difícil chegar em 10, viu? Quer dizer, eram muitos e depois eu tive que convergir para 10. Número 10. Agradecer sempre e celebrar cada conquista. Então minha mãe, ela tinha isso também muito forte. Cada conquista que ela tinha, cada aniversário, cada vez que ela saía do hospital, cada novo dia, ela agradecia e celebrava. E essas duas fotos, é impressionante. Essa foto aqui foi do aniversário de 56 anos dela, 23 de outubro. Essa foto aqui ao lado foi a última foto que eu tirei dela. Ela estava já internada, foi duas semanas atrás, uma semana antes dela falecer, e ela estava ali agradecendo. E nesse dia, ela me deu um abraço do meu pai, pegou a minha mão, a do meu pai, uma de cada lado, falou, estou preparada, estou partindo, e deu um abraço no meu pai, falando, por favor, encaminhe esse abraço para cada um, e ele foi falando vários nomes, ficou 2 minutos lá falando nomes. Por quê? Gratidão. Gratidão àqueles que doaram sangue para ela, gratidão àqueles que acompanharam ela na Brale, gratidão àqueles que acompanharam ela ao longo da vida, gratidão a Deus pelas oportunidades que ela teve. Então esse é o 10º ensinamento que ela nos deixa. E aí então, 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, e aqui, semana passada, dia 12, sábado passado, ela faleceu, né, aos 56 anos. Uma semana muito tranquila, essa da última internação dela, e ela se despediu dessa vida aí com uma série de flores aí, né, apesar de ser feriado e tal, recebeu muitas homenagens e acho que ao longo de todas as celebrações de passagem dela, o que eu recebi de abraço, falando, sua mãe me ajudou com isso, sua mãe me ajudou com aquilo, foi impressionante. Mas e agora? Né? O que acontece? Para onde ela vai? O que acontece conosco depois que a gente passa isso, que todos nós vamos passar? Tá? Então, um pouco isso que a gente vai explorar aqui com vocês. Então, primeiro, a gente tem que entender quem somos nós. Quem somos? Tá? O Espiritismo nos coloca que o complexo humano é formado de 3 elementos. O espírito, o perispírito e o corpo. Tá? E eu vou passar um pouquinho o que cada um deles significa. Então, antes de mais nada, é importante a gente estar convencido de que existe um espírito, porque nem todo mundo está convencido que existe um espírito. Existem provas racionais, existem provas experimentais para a gente comprovar, existem artigos científicos mostrando que nós temos algo além do nosso corpo físico. Então, pensando racionalmente, primeiro, o vigor físico não está ligado com a inteligência e com a moral. Se a nossa moral e a nossa inteligência estivesse unicamente no corpo físico, aquele mais bem dotado, aquele mais forte, mais jovem, ia também ser o mais inteligente e o mais moralmente avançado. Mas não é assim que funciona. Tem também a questão da renovação das células do cérebro. Se você pensar ao longo da vida, o cérebro se renova múltiplas vezes. As células se renovam, morrem. E nem por isso a gente perde a nossa personalidade, ou a gente perde a nossa memória. A gente não deixa de ser quem a gente é. Mostrando que talvez a personalidade, essas virtudes, qualidades, não estejam no cérebro ou nas células cerebrais.
Além disso, a matéria não pode gerar qualidades que ela não tem. Como poderiam átomos gerar o amor, a caridade, a inteligência? É só um jogo de átomos? Além disso, tem a questão genética. Você olhar os filhos e os pais, né? Você vê que muitas vezes a inteligência e a moral dos filhos é muito diferente da dos pais. Não tem necessariamente uma ligação. E mesmo entre os irmãos, você vê uma diferença, às vezes, muito grande entre um e outro. Além disso, a noção de bem está sempre gravada na nossa consciência. A criança sabe quando ela está fazendo errado, ela tem isso dentro da consciência dela. Tudo isso leva a gente a pensar que, poxa, talvez não seja os átomos. Além disso, tem as provas experimentais. Então, temos, por exemplo, os fenômenos mediúnicos, onde os médiums conseguem trazer cartas ou psicofonias de mensagens daqueles, né, traduzindo personalidades daqueles que já faleceram, e muitas vezes trazendo fatores verídicos que você pode comprovar depois, mas que não são, que o médium não teria como saber. Temos os casos sugestivos de reencarnação, onde crianças relatam lembranças bem fidedignas de vidas passadas que elas tiveram, né? E isso é verificável depois. Você consegue verificar realmente aquela pessoa existiu, realmente aquela era a profissão, e não tinha como aquela criança, que às vezes está em outro país, saber daquela existência da pessoa, ou descrever, às vezes, um processo produtivo daquilo que, às vezes, a pessoa na vida passada fazia. Depois tem as experiências de quase morte, né, que são algumas pessoas que têm uma parada e depois voltam, relatam que se viram saindo do corpo e experimentaram uma sensação de paz, às vezes se reencontraram com outras pessoas, né, e relatam realmente essa saída do corpo. E tem uma convergência muito grande entre esses relatos. Depois tem a parte do sono e dos sonhos, que para o espiritismo, né, o seu espírito está desprendido do corpo momentaneamente, ao longo do sono, e a gente pode, né, muitos têm sonhos bem reais, às vezes reencontros com pessoas que já faleceram, que podem acontecer ao longo dos sonos, e depois fenômeno de regressão de memória. Você em estado hipnótico consegue fazer o indivíduo lembrar de situações que ele estava às vezes esquecido, né? E, enfim, então, acho que aqui alguns exemplos de situações que me fazem estar bem convicto de que há algo além do corpo que gera a inteligência, que gera as qualidades morais. E no Espiritismo, esse algo é o Espírito, né? Então, você tem aqui a questão 76 do Livro dos Espíritos, que é o livro base do Espiritismo, pergunta o seguinte: que definição pode dar dos espíritos? E a resposta é: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então, o espírito, ele é o princípio inteligente da criação, ou seja, criado por Deus, ele é o princípio da inteligência que gera todas as qualidades de inteligência e de moral que nós temos. Então, se você continuar lendo, que outros fatores ele fala, né? Então, o princípio inteligente, ele é criado por Deus, então nós somos todos criados por Deus. Ele é incorpóreo, então o espírito não é constituído dos átomos da matéria que a gente conhece. Ele é indestrutível, então ele jamais vai deixar de existir. Então nós somos eternos. Ele é único e indivisível, ou seja, a gente não vai voltar para um todo universal, né? A gente vai conservar a nossa individualidade, sendo quem nós somos. E ele é um foco de vibrações, que talvez seja uma das coisas mais importantes. O espírito, ao pensar, ele emite vibrações que modificam o ambiente ao redor. É dessa forma que você pode fazer uma oração e modificar o ambiente ao seu redor, ou que eu posso ter uma decisão de eu vou levantar um livro aqui e eu modifico o ambiente realmente agindo sobre o meu corpo, mas que tudo isso parte do espírito. Depois nós temos o corpo físico. O corpo físico, a gente conhece, ele é constituído de matéria, aqui, carne e osso, né? É instrumento do espírito durante a encarnação, então ele serve para nós enquanto nós estamos aqui, mas depois ele é destruído. Ele é temporário e perecível, ele vai virar, ele vai se decompor no processo de decomposição que a gente conhece, e ele ofusca o poder do espírito, da alma.
O Espiritismo define a alma como sendo o espírito encarnado. Então, quando a gente está encarnado, a gente tem a alma. Quando ela está liberta, quando a gente morreu, ela é espírito, mas é essencialmente a mesma coisa. Tá? Então, o corpo ele ofusca as potências da alma. Por exemplo, o transporte. O espírito ele é leve, ele consegue se volitar, por exemplo. O corpo não permite que a gente volite. Então, a gente tem um transporte mais difícil por conta de ter o corpo. Então, ele ofusca as nossas potências. E aqui o perispírito, que é, acho que, a chave para a gente entender tudo o que vai acontecer aqui. O que é o perispírito? Ele é o corpo fluídico que a gente tem, que é uma camada intermediária entre o espírito e o corpo. Ele faz a junção entre um e outro. Ele é semimaterial, então ele não chega a ser constituído da matéria que a gente conhece, mas ele também não é o espírito, então ele é uma coisa intermediária. Ele liga a alma ao corpo, ele pré-existe ao nascimento, então antes de nascer a gente já tem o espírito acompanhado do perispírito, e ele segue com a alma após a morte. Então quando a gente morre, o corpo fica, o espírito e o perispírito seguem. E o que é esse perispírito? Ele é a forma e imagem do espírito, a reprodução da harmonia e luz pessoal. Então é assim que isso sucede. Se eu estou pensando em coisas boas, se eu estou tranquilo, se eu estou pensando no bem, esse meu perispírito vai atrair elementos sutis, iluminados, luminosos, e vai me dar uma sensação de leveza. É por isso que às vezes quando a gente ora, quando a gente está pensando em coisas boas, falando de coisas boas, às vezes a gente sente uma sensação de bem-estar, de leveza, porque a gente modificou a propriedade do nosso perispírito para algo leve. Isso é algo físico que acontece, não é só uma sensação. Do contrário, se eu estou pensando em coisas negativas, se eu estou pensando em coisas pesadas, no mal, esse perispírito ele vai ser denso, ele vai ser constituído por fluidos mais pesados. E vai me dar uma sensação de tensão, vai dar uma sensação física mesmo, de peso, de cansaço. Tá? Então, a gente, através do nosso pensamento, vai continuamente alterando o nosso corpo fluídico, o nosso perispírito. Tá? Então, ele é a reprodução do que a gente está pensando e da nossa harmonia pessoal. Pois bem, o que acontece no instante da morte? Então, no instante da morte, o espírito e o perispírito se desprendem do corpo. Tá? E como que é esse processo? Eu posso dividir ele em 3 fases aqui. A primeira fase é o rompimento dos laços que unem o corpo ao perispírito. Eles são unidos célula a célula. Cada célula do corpo está unida à célula do perispírito. Quando tem o momento da morte, tem esse desprendimento. Depois, a gente entra num período de perturbação, num período transitório entre estar vivo, esse rompimento, e despertar para o terceiro estágio, que é a vida espiritual, que nós vamos viver a espiritualidade. É importante a gente colocar aqui que não tem morte uma igual a outra. Cada uma depende. Né? Mas vamos tentar passar aqui por cada um desses estágios para explicar quais são as principais características e princípios deles. Então, primeiro aqui, o instante do rompimento do perispírito ao corpo. Né? Então, o desprendimento. Então, o perispírito e o espírito se desprendem do corpo, certo? Esse é um processo gradual, ele é lento, ele vai acontecendo ao longo de um período, e que esse período depende principalmente do apego que o indivíduo tem à matéria. Quanto mais apegado à matéria, por diversas razões, mais tempo demora para esse desprendimento ser realizado. Quanto mais desapegado à matéria, mais rápido é esse desprendimento. Temos casos extremos. O caso extremo, que esse desprendimento é tão lento que a pessoa chega a sentir a decomposição do próprio corpo. Isso acontece muito, por exemplo, com suicidas, que ainda tinham muito fluido vital ali, tinham um laço muito forte com o corpo e interrompem de uma forma não planejada, abrupta, e aí ele não consegue se desprender tão facilmente. E aí ele realmente sente o processo de apodrecimento do corpo, é um sofrimento muito grande. E outros casos, tá, onde mesmo antes do corpo parar e de ter a morte constatada, né, da parada do coração, da função cerebral,
o espírito já se desprendeu e fica ali só um resíduo de função orgânica. Tá? Então, dependendo do apego à matéria aqui. Esse processo é assistido pela espiritualidade superior, então a gente tem mentores espirituais que acompanham esse processo e muitas vezes eles trazem pessoas conhecidas, amigos conhecidos daquele que está passando. Então, às vezes a gente vê, né, nos hospitais, a pessoa cita que, estou vendo minha mãe, estou vendo meu irmão. Às vezes, de fato, esses espíritos vêm trazer, né, o apoio durante esse processo, até para dar mais coragem para aquele que está cruzando a ponte. Quase nunca dor, morre-se como se adormece. Não tem dor. Os relatos que a gente tem é como se você dormir num lugar e acordar num outro lugar. E o desespero dos parentes encarnados, daqueles que estão aqui, podem atrapalhar o processo de desencarne. Pensa assim, você está prestes a morrer. Você tem consciência disso. O seu espírito tem consciência. Aí vem o seu familiar que você tanto ama, o seu filho querido, o seu marido, fala, pelo amor de Deus, o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer agora? Né? Não vai embora, pelo amor de Deus. Você ama aquela pessoa, você vai ficar meio que, puxa, será que eu vou, será que eu não vou? Perturba o processo. Já ouviram falar na melhora da morte? Melhora da morte. O indivíduo, ele está mal, a família está tensa, aí ele tem uma melhora, todo mundo relaxa. Todo mundo fica tranquilo e a pessoa morre. É uma forma da espiritualidade ajudar esse caso aqui, né? Para poder driblar um pouco esse desespero da família e a pessoa poder ir tranquila. Tá? Já comento como foi o da minha mãe, aí, o que aconteceu com o Meru na última semana. Bom, uma vez que corta os laços, a gente entra numa espécie de período de transição, que é o que a gente chama aqui de período de perturbação. Não que ele seja negativo, mas é uma transição antes da gente se despertar plenamente na vida espiritual. Quais são as características? A gente tem uma revisão da vida que findou, como se a gente tivesse um backup que a gente revisita e passa tudo numa velocidade quase que automática. Tudo que a gente fez, a gente revisita e revisa e relembra. Então o espírito ele fica velado na rede de pensamentos, imagens, sensações, paixões, emoções geradas no decurso da vida. Então ele começa a relembrar tudo aquilo, tudo que ele viveu, tudo que ele passou. E essa sensação que ele tem, porque isso pode dar um bem-estar, uma sensação de missão cumprida, de estou satisfeito com o que eu fiz e gerar um bem-estar, ou isso pode gerar uma angústia, ou isso pode gerar um ódio, né? Isso vai gerar algum tipo de reação. Isso vai moldar o perispírito dessa pessoa. Lembra que o perispírito é a harmonia nossa? Se a gente está tranquilo e feliz com o que a gente fez, missão cumprida, ajudei bastante, fiz o meu dever, cumpri com o que eu tinha combinado, isso vai formar um perispírito super sutil. E esse perispírito sutil vai conseguir se avançar a esferas superiores. Agora, se você fica preso dentro de algo, com algo que você não conseguiu se libertar, seja um ódio com desejo de vingança por alguém, seja um apego, aquele que ficou, poxa vida, meu filhinho, o que vai ser dele? Eu não consigo, né? Eu estou tensa com relação a ele. Ou o meu dinheiro, o que vai acontecer com o meu patrimônio? Ou um arrependimento muito grande, isso vai gerar uma perturbação. E essa perturbação vai deixar o perispírito mais denso. E esse perispírito mais denso ele não vai conseguir subir para colônias muito elevadas. É uma questão assim, nosso corpo, se a gente for no fundo do oceano, a gente vai se sentir sufocado, muito denso para nós. Se a gente for no topo do Everest, a gente vai sentir falta de ar, muito rarefeito para o nosso corpo. Mesma coisa, os mundos superiores muito elevados, para aquele indivíduo que tem um perispírito ainda mais denso, é sufocante. Né? Então, a duração desse período depende do grau evolutivo do indivíduo. Quanto mais adiantado, maior consciência que ele tem, mais rapidamente ele consegue passar por isso. E durante esse período, o espírito sente as vibrações que são emitidas por ele. Então, toda prece, toda oração, toda vez que a gente se reunir para falar de coisas boas, ele está sentindo. Mesmo que às vezes ele não está presenciando, porque ele está num estado aí que ele não está conseguindo acompanhar certinho. Alguns que têm uma elevação muito grande, isso acontece tão rápido que ele consegue acompanhar o próprio velório, o próprio enterro e tal. Mas a maior parte fica nesse período um pouco mais tempo, né? Mas sentem as orações e também as vibrações de desespero. Né?
Se você fica, meu Deus, a pessoa se foi, o que vai ser da minha vida? Também, isso, lembra que a gente é um foco de vibrações? Isso vai chegar e vai ser captado e vai perturbar a pessoa. Então, por isso que é muito sério a nossa postura diante disso. Entender que é um processo natural, que todos nós vamos passar e que a gente pode contribuir dando coragem para a pessoa. De, você fez tudo o que você podia ter feito por mim, eu estou confiante de que suas lições me fizeram bem e que eu aprendi tudo o que eu precisava aprender, vai em paz, vai tranquila. Foi um pouco esse o teor das conversas que a gente teve com a mamãe na última semana. Muito bem, aí começa a vida espiritual. Aí é uma outra palestra, né, pessoal? Como é a vida futura. Eu vou dar uma palhinha aqui de 5 minutinhos, né, que afinal Jesus nos disse, né, há muitas moradas na casa de meu Pai. E as muitas moradas são os diferentes destinos que a gente pode ter no mundo espiritual. Eu vou falar de 2 brevemente aqui. Primeiro eu vou falar do umbral, que o pessoal, entre muitas aspas, fala aqui o inferno que os espíritas colocam. Mas como que é o umbral? O que é o tal do umbral? Tá? Então, quando você é um espírito inferior, que ainda você se conserva num grau de inferioridade, né? Principalmente porque você não consegue se libertar daquilo que você está do que você está pensando, você vai para esse local, tá? Que o perispírito é tão denso que muitos ainda julgam que estão vivos, né? Confundindo o corpo fluídico com o corpo espiritual, com o corpo físico, né? Então eles confundem um com o outro porque eles ainda sentem sede, eles ainda sentem fome, eles sentem frio, eles estão realmente vivendo as sensações do corpo, né? E é um lugar que se destina a esgotamento dos resíduos mentais. Então vamos supor que durante a minha vida teve alguém que me fez mal. E eu fiquei com um ódio muito grande, eu quero a todo custo ir atrás desse cara. Pô, o cara fez mal. E realmente às vezes eu tenho razão nisso. Mas ao eu não perdoar, quando eu morro, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o cara, né? Eu vou conseguir erguer e viver a vida espiritual plenamente? Não, eu vou ficar ali atrás daquilo. Isso vai me gerar o quê? Muito sofrimento. Até que um momento eu vou o quê? Me cansar. Falar, puxa, Senhor, me ajuda, porque eu estou aqui com fome, com sede, olha a minha situação. E aí você cai em si e aí a ajuda vem. Porque muitos espíritos benfazejos atuam nessas regiões esperando um chamado, esperando uma brecha até a gente esgotar esses resíduos mentais. E essa foto aqui é do, não sei quem assistiu o filme do Nosso Lar, que é um dos livros. Quem quer começar com a doutrina, acho que pode ser uma boa. Aqui, Nosso Lar. É um livro que é a psicografia do Chico Xavier, do espírito André Luiz. O André Luiz foi um médico aqui na Terra e ele conta o que ele achou lá do outro lado. E aí ele narra a passagem. Ele ficou 8 anos no umbral e o ponto de esgotamento dele era o orgulho. Ele se achava lá o médico cheio dos títulos, o bambambam, o melhor. Ele estava esperando, né, que fosse estender tapete para ele lá nos céus. Até ele cair em si na humildade e ver que ele é um filho de Deus como todos os outros, ele ficou lá, passando por aquele período. Que foi importante para ele, foi importante para o aprendizado dele. Mas que foi duro, ele conta, tinha frio, tinha sede. Muitas vezes eu me vi sugando a lama do chão de tanta sede que tinha, né? Então, esse é o umbral. E aí ele conta que ele vai resgatado por uma colônia, que são as colônias de transição, são colônias espirituais, como o Nosso Lar, que dá o nome ao livro, é uma colônia espiritual que de fato existe ali em cima do Rio de Janeiro, que eles, né, têm muito trabalho. Então, você trabalha muito nessas colônias, muitos trabalhos de socorro espiritual com aqueles que ainda estão no umbral. Você se prepara para uma nova vida, porque você chega lá e você vê que você deixou muita coisa para trás, seja uma inimizade, seja um aprendizado que você não fez, e aí você tem esse desejo de, poxa, eu preciso reparar, né? E aí você tem a oportunidade de reencontrar os amigos, os familiares. Então, de fato, a gente reencontra com muitos desses que foram. Claro que é uma questão de sintonia. A mãe do André Luiz tinha sido tão boa que ela estava numa colônia ainda superior à do Nosso Lar. Ela estava vivendo uma vida muito mais leve. O André Luiz até conseguia eventualmente visitar a mãe, mas eles não estavam num convívio diário por causa dessa diferente sintonia, né? E então, existem várias escalas e várias questões que podem acontecer na vida futura. E acho que ficou claro aqui o processo de morte.
E aí, para a gente finalizar, como que a gente deve nos preparar então? Uma vez que a gente entendeu aqui esse processo, como que a gente se prepara para a morte? É no agora que a gente tem que começar a agir e nos preparar. Primeiro é a gente estar convicto de que a vida vai continuar, né? Isso ajuda, e também entender quais são as leis que regem. A gente entender o processo que a gente vai passar pode ajudar bastante, pode auxiliar nesse processo, porque a gente sabe o que vai acontecer. Segundo, é a gente tentar nos desapegar de tudo que nos liga à matéria. Então, o que nos prende aqui? Né? Você fala assim, hoje você pode, né, você topa aí, o que te prende? Será que é algum vício que você não conseguiu se desprender, seja alimentar, seja drogas, álcool, sexo, jogo? Porque se você está preso no vício, assim que você desencarnar, o que você vai fazer? Você vai atrás do vício. Por isso que às vezes a gente se sente pesado no ambiente onde tem drogas, no ambiente onde tem sexo de uma forma bastante banal, ou num cassino, por exemplo, que você sente que existe uma vibração pesada porque existem espíritos lá que não conseguiram se desprender desse vício e que estão lá realmente meio que sugando essa energia mesmo, vampirizando é a palavra, né? Eles se comprazem nisso, até que uma hora eles vão se cansar e vão seguir o seu caminho. Segundo, perdoar as ofensas daqueles que que nos ofenderam. O perdoar não é pelo outro, é por você. Quando você não perdoa, você fica toda hora revivendo aquilo, toda hora falando naquilo. Isso vai atrapalhar. Se atrapalha aqui na Terra, né? Que às vezes você está tranquilo e aí isso perturba a gente. Né? Imagina depois que a gente desencarnar, né? Isso pode também ter um risco. Além disso, desapego aos bens materiais diversos, incluindo as pessoas, a família, né? Que entra aqui no terceiro ponto, que é nós termos fé. Nós temos fé que o mesmo Deus que está cuidando da gente quando a gente morre, vai também cuidar dos nossos parentes que ficam aqui. Né? Então, a gente aceitar que chegou o momento da gente ir e que aqueles que estão aqui, eles vão ficar bem. Mesmo que eles às vezes não estejam bem naquele momento. Mas tem que confiar que Deus é misericordioso, Deus é bom e Deus vai achar um jeito deles também se entrarem na linha e seguir para o progresso. Né? Então, a preocupação demasiada com aqueles que ficam também pode atrapalhar no momento do desencarne. E acho que o mais importante, manter pensamentos elevados, ações nobres, né? A gente buscar ser o nosso melhor a cada dia. Porque, afinal de contas, a análise vai ser feita pela nossa consciência. E a nossa consciência sabe tudo que a gente fez de bom, tudo que a gente deixou de fazer. Fora da caridade não há salvação. Esse é o lema do Espiritismo. Quando a gente tem a oportunidade de ajudar, quando a gente tem a oportunidade de fazer o bem, isso vai nos gerar uma melhor condição na vida futura. E bom, se causou estranheza aqueles que compareceram ao velório ou que me veem aqui falando com tanto amor e carinho da minha mãe, mas sem aquela tristeza, sem aquela amargura, mas sim com aquela saudade boa, positiva, né, de que bom que ela fez check em cada item aqui. Né? Ela conhecia os princípios da vida futura, a gente discutia isso nos nossos evangelhos, a gente falava sobre isso, ela me adorava ouvir falar. Né? Ela viveu e foi construído cada vez mais isso, o desapego à matéria. Né? Inclusive os projetinhos que ela tanto amava, ela aprendeu nesse último ano, que entrou a doutora Caterine, junto com o time, que eles estavam em boas mãos. Ela confiava no time da Brale que o legado vai continuar e eu tenho confiança que vai. Então ela também desapegou das coisas materiais. Ela estava tranquila conosco. A gente estava falando, mãe, eu estou bem, a gente está bem, a gente está preparado por isso. Quando ela veio se despedir da gente, falar que ela estava preparada. E finalmente, aqui, né, a gente viu no começo que ela ajudou muita gente. Ela fez muito bem. Ela criou um impacto muito grande para aqueles que conviveram com ela, seja na condição de filho, seja na condição de marido, seja na condição de pacientes, de médico, de funcionários da Brale, de amigos, enfim. Então, se cada um de vocês está aqui hoje, acho que por algum motivo há de gratidão com relação à Merulinha. E ela com certeza está muito feliz e recebendo. Se não estiver aqui consciente ainda, ela está recebendo as nossas vibrações. E quando eu entrei no hospital no sábado, foi o dia que ela desencarnou, e eu vi já a respiraçãozinha dela super curtinha, e fiz uma prece por ela.
eu já não sentia mais ela lá. Estava o corpo ali respirando, mas o espírito tinha se desprendido. Mas não antes de eu ter dito tudo o que eu queria dizer para ela 2 noites antes, quando eu fui lá na quinta-feira, e falei o quanto eu amava ela e o quanto que a gente vai seguir aqui fazendo o legado dela se tornar um impacto para cada vez mais gente. Então, pessoal, super obrigado por terem me ouvido. É isso. Eu já apoio. Então eu vou passar para o meu pai, aqui ele vai fazer algumas considerações da parte dele. Aqui tem de novo os 10 ensinamentos que eu passei na apresentação. E ele vai fazer nossa prece para a gente encerrar o nosso encontro. Agradecendo uma última vez aqui da minha parte a presença de todos vocês. Muito bom, né? Que gostoso a gente estar aqui nessa reunião. Muito emocionante. Gostei muito, Daniel, do que você falou, realmente retrata muito o que nós fizemos aqui, né? Jussara, você tocou umas músicas lindas. Se quiser tocar assim, aquele pianinho levezinho, aquela música, pode tocar. Hoje a gente vai fazer a prece e você pode fazer um fundo musical, que é gostoso. A minha Julinha gostava de música, né? A música nos agrada, nos coloca numa... então vai, copia aí, depois você... Mas, então agradecer muito a todos vocês, agora que a gente está tranquilo aqui na nossa casa, muitos de vocês aqui estão a primeira vez aqui no Batuíra, o Lula também gostava muito daqui. Eu sempre digo que essa casa para mim é como um oásis, né? A gente vive a nossa existência numa situação de dificuldades, como você está no deserto, falta às vezes a água, situação inóspita, a gente está tropeçando, cansado no nosso dia a dia, e a gente tem esse oásis aqui, né? O Batuíra é isso, né? É essa casa de luz que nos dá esse apoio, esse conforto. E agora que nós vamos preparar a nossa oração, vocês podem ter certeza que focos de luz caem em cada um de vocês. Nós estamos com esse salão aqui, né, entre os encarnados e desencarnados. Muitos espíritos, 5 vezes, 6 vezes mais de desencarnados estão aqui junto conosco. Então, nesse momento que nós tranquilizamos o nosso pensamento, cada um de vocês deve ter aquela planta, aquela flor que vocês gostam, naquele colorido, nós plasmando através do pensamento, nós oferecemos a Merula essa flor no fundo do nosso coração, que ela possa receber esses fluidos de amor, de carinho de cada um de nós, que ela possa ter muita paz, que ela possa, aos poucos, se adaptar novamente à pátria espiritual, que é a nossa condição natural, e aproveitando que cada um de nós possa receber esses fluidos benéficos, que apazigue a alma, que nos traga um bem-estar, pensando no lar de cada um, nos familiares, naqueles que convivem conosco. Pedimos por aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão com problemas de saúde, em hospitais, aqueles que se encontram necessitados
todos possam receber daqui as nossas vibrações, pedindo por aqueles que convivem no nosso trabalho, no dia a dia, pedindo pelos nossos amigos, e também não podemos esquecer de pedir pelos nossos inimigos, os nossos desafetos, para que nós possamos compreender e ter dentro da nossa alma, sem espírito de vingança, de mágoa, rancores, que a gente possa nos apaziguar nisso. Pedimos, Pai, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelo nosso planeta, para as zonas de conflito, de guerra, que os homens possam buscar o bom senso, na paz, que a guerra não traz benefício para ninguém, só prejudica. Assim, Senhor, nós, mais uma vez, agradecemos tudo que nós temos. Agradecemos a nossa família, agradecemos a nossa amizade, a presença carinhosa que sentimos aqui dos nossos amigos e familiares que se encontram conosco, e também a presença tão amiga dos nossos mentores espirituais, o nosso meigo mentor da nossa casa, o Seu Batuíra, que em nome dele, a todos aqueles que estão aqui do lado espiritual, nos abraçando, nos acolhendo, e que cada um de nós possa retornar aos seus lares com muita alegria, muita paz no coração. E a você, Merula, a minha gratidão eterna por esse nosso convívio, por essa nossa parceria, por ter o privilégio de ter tido você como a minha esposa, minha companheira, nessa encarnação. E nós sabemos que estaremos juntos através do sono, através do pensamento, e no momento da minha partida nos reencontraremos aí na pátria espiritual. Que você receba o meu beijo carinhoso em nome de todos, e que Jesus te abençoe e te ampare hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.